Olá pessoal, tudo bom? Então começamos a aula 6.1 e agora esse módulo nós iremos tratar da Public Choice, que é uma escola que envolve economia, teoria política, filosofia política, é interdisciplinar. Em última análise, eles tentaram, é uma escola de vários autores que eles tentam analisar a democracia, né, ou, digamos, as instituições a partir de algumas, digamos, um arcabouço teórico da economia. E o texto que eu trouxe aqui é do Turlock, que é um dos grandes autores dessa escola. O nome é Falhas de Governo, uma introdução à teoria da escolha pública. O ponto principal que eu quero salientar antes, que aqui na verdade, não é digamos, uma briga entre mercado e Estado. Na verdade, eles procuraram, do mesmo modo que existe as chamadas falhas de mercado, existe também as falhas de governo. Eles tentaram fazer essa análise das falhas de governo. Então, primeiramente, eu vou apresentar algumas falhas de mercado dentro de uma ideia econômica, para a gente ter uma noção do quais são os problemas e qual é a relação entre mercado e Estado. Falhas de mercado, né? Então, uma primeira definição: situação na qual um mercado competitivo não regulado é ineficiente. E isso, então, justifica a intervenção do Estado. Em economia, existe algumas situações que se justifica que o Estado intervenha no mercado. A questão aqui, isso aqui não é uma teoria de justiça, obviamente a gente viu o Nozick, ele de fato é uma teoria de justiça, ou outros autores libertários. A preocupação aqui não é num fundo econômico, né, de ciência econômica, e sim uma teoria de justiça, quando a gente fala desses autores, né. Então, por exemplo, a gente se lembrar em Nozick, né, o Estado, as funções do Estado, elas são restritas à justiça, à segurança, e a ideia do Estado mínimo não tem a ver digamos aqui, com uma justificação do Estado intervindo em razão de algumas ineficiências do mercado. Então, exemplo de algumas falhas de mercado: externalidades, bem públicos, assimetria de informações, etc. Eu botei de observação, não é uma teoria de justiça. Externalidades. A externalidade ocorre quando as ações de uma pessoa afetam o bem-estar de outra pessoa e os custos e benefícios relevantes não são refletidos nos preços de mercado. A gente pode pensar, geralmente a gente pensa em externalidades negativas, como a poluição, mas há chamadas externalidades positivas, quando essas produzem benefícios externos. Por exemplo, a vacina, obrigatória, por isso que é uma das justificativas do Estado obrigar as vacinas, é que acaba eu tomando vacina, né? Eu acabo não passando essa doença para as pessoas que vivem na minha cidade, na minha volta, e isso é um tipo de benefício, um benefício externo, né? Educação é outro exemplo, né? Hoje ainda, se a gente pegar no caso atual do Brasil, a gente tem uma discussão forte sobre educação, cortes, coisas do tipo. Mas se a gente vê em ciência econômica, é uma externalidade positiva. A educação, ela traz esses benefícios externos. Algumas negativas, aí tem a parte ruim, né? Negativa: produzem custos externos. Por exemplo, a poluição, o cigarro, né? Fumar, eu acabo é, fazendo aquelas pessoas sendo chamadas fumantes passivos, pessoas que estão na minha volta. E a poluição, a gente pode dizer, por exemplo, uma fábrica que lança dejetos no rio ou gás carbônico na atmosfera, né? A gente tem um monte de exemplos sobre poluição. Você tem um exemplo aqui, ó. Uma fábrica de jeans lança dejetos no rio, impossibilitando que outras pessoas utilizem-no para a pesca. Então a gente tem uma fábrica de jeans. Essa fábrica produz alguns produtos, né? E esses produtos são vendidos no mercado. Então há uma relação entre o consumidor e o produtor, entre a fábrica e seus consumidores. Só que uma terceira parte, né, que não está nessa relação, não é consumidor, também não é o produtor, ela acaba tendo sobre si algumas consequências, né?
Então, por exemplo, há um custo externo que recai sobre os indivíduos que não são consumidores de tal produto. No caso, as pessoas que utilizam aquele rio, né? Seja para pescar, a gente pode pensar, seja para lazer, seja para usar o da água potável, todas essas coisas. Então, o ponto é isso: tem uma relação entre consumidor e produtor e uma terceira parte, né, que não participa dessa relação primária, mas há custos externos a essas pessoas. Outro elemento também, assimetria de informação. Consumidores não dispõem de informações a respeito da qualidade ou natureza de um determinado produto, o que os impede de tomar decisões de compras capazes de maximizar a sua utilidade. Ou seja, vocês pensam em várias situações que tem no mercado, obviamente, a pessoa que presta um serviço ou que vende o produto tem muito mais informação sobre aquele produto ou serviço do que a pessoa que está comprando. Um exemplo famoso é o mercado de carros usados. Vocês imaginam, quando a gente vai comprar um carro novo, há uma garantia maior, né? Há uma garantia, né? Salvo algum caso de exceção, aquele carro, o carro novo vai funcionar bem, a pessoa não vai ter problemas a curto prazo, né, na utilização desse carro. Mas num carro usado, por mais que a gente vá numa concessionária e pareça estar bonitinho lá, não tá bem lavadinho, bem bonitinho, pode ser que o motor tenha problema, pode ser que o antigo proprietário tenha usado de modo indevido aquele carro, pode ser que o carro esteja prestes a estragar, né, prestes a dar um problema grave, que a pessoa vai gastar bastante. Só que o ponto é que o dono do carro, né, ou mesmo numa concessionária, né, que está revendendo aquele carro, ele possui maior informação sobre a qualidade do produto do que o comprador. Isso também é um caso de assimetria de informação que justificaria algumas regulações, né, nos mercados por parte do Estado, né? Bens públicos são um dos casos mais famosos de justificação, são bens que não são rivais, não são excludentes. Ou seja, por exemplo, um bem rival bateria consumo por parte de um agente diminui as possibilidades de consumo por parte de outro. Por exemplo, uma pizza. Se eu como uma pizza, eu diminuo o não consumo por parte do outro. Mas existem alguns tipos de bens que não diminuem o consumo. A gente, por exemplo, fogo de artifício, né? Esse é um bom exemplo, né? Então, tem um show de fogos de artifício. Se eu estou assistindo esse show, não há a pessoa que está do meu lado, ou as pessoas que estão do meu lado, elas não têm a diminuição. Então, não são bens que não são rivais. E bens excludentes, a legislação é capaz de torná-los propriedade de um único agente. O fogo de artifício também é um bom exemplo, né? Ele então pode excluir uma pessoa, é difícil excluir alguma pessoa do uso, né? Pensando no fogos de artifícios no espaço público, né? Eu botei exemplos de bens que são rivais e excludentes, casquetes de sorvete e roupas. Mas a questão dos bens públicos são bens que não rivais e não excludentes. Alguns exemplos de bem público: defesa nacional. Se pensa na defesa nacional, mesmo as pessoas que não pagam, vamos dizer, impostos, que não pagariam, né, então, digamos, o financiamento desse bem, eles usariam, né? A defesa nacional, ela faz a cobertura sobre todos que estão dentro do espaço físico. Farol é um bom exemplo. Vocês imaginem vários navios que pagam, né, uma taxa para um farol, né? Só que tem um problema seguinte: aqueles navios que não, o barco que não pagam aquela taxa para aquele farol, não pagam ou não financiaram aquele produto, eles também utilizarão, porque está lá o farol e ele acaba iluminando todos, né? Bosques, praças, iluminação pública, show de fogos de artifício são exemplos de bem público. Por isso que entre outros, né? Por isso é uma justificativa que o Estado provenha esses bens. E aí, duas características: as pessoas não podem ser impedidas de usar, né? Por exemplo, se tem fogo de artifício, quando uma pessoa usa, não reduz a disponibilidade. O ponto é isso, o ponto que a justificativa é que
Em mercados, esses seriam tipos de bens que haveria um incentivo das pessoas não pagarem. Vocês imaginem, o caso do farol. Eu tenho um navio, eu começo a pagar pelo aquele bem, né, pelo fornecimento de serviço de farol, ou pela construção, só que outros barcos, né, que competem comigo na pesca, por exemplo, não pagam. Não há um incentivo que eu também não vou pagar, né? Ninguém paga só porque eu vou pagar, vocês estão utilizando. Então, isso é uma ideia. Então, esses seriam bens que seria justificável o Estado, né, fornecer esses bens. Um dos elementos, como eu falei, free rider, né, a carona, é essa ideia. Os que não pagam pelo fornecimento do bem utilizam do mesmo jeito. A ideia é isso, evitar, imagino, mercados, a ação dos caroneiros acabariam um forte incentivo para aqueles que pagam o bem parar de pagar, né? Olha, só eu estou pagando, né, porque não vou pagar também. Então, a questão do caroneiro envolve, é, vamos dizer, a justificação do Estado fornecer tal bem. Claro, existem alguns bens públicos de alguns tipos que o mercado fornece vamos dizer, e utiliza outros modos assim, para conseguir financiamento. Por exemplo, o YouTube. O YouTube, a gente pensa assim, o YouTube não dá, é um tipo de bem que a gente não consegue excluir quem não paga por ele, né? Ao mesmo tempo, ele não rival, porque eu ver um vídeo também não diminui a disponibilidade desse bem. A questão, esse tipo de bem, por exemplo, o mercado reage de outro modo. Por exemplo, hoje a gente vê que o YouTube antigamente não tinha tantas propagandas, agora eles fazem o uso de propagandas no seu conteúdo, né, para conseguir esse financiamento, né, até porque isso tem um custo. Quem é o dono do YouTube tem grande custo para disponibilização dessa plataforma. Então, isso é um modo que os mercados utilizam para tentar resolver alguns problemas de ordem prática. Mas em outros tipos de bens públicos, como defesa nacional, assim, digamos, o modo de ação é diferente, então é mais complicado. Tu botei aqui um ponto importante: há falhas de governo. Do mesmo modo que existem falhas de mercado, aqui eu citei algumas, né? De modo geral, algumas falhas de mercado, até porque não é o nosso escopo aqui na disciplina tratar de questões econômicas, mas é isso. Do mesmo modo que existem falhas de mercado que justificam, obviamente, a ação do Estado para corrigir essas falhas, há falhas de governo. E isso, ele não nega a importância em função do Estado, a escola, a economia não nega, e o mercado e o Estado são importantes. Eu coloquei isso porque muitas vezes, alguns debates, assim, parece que existe uma dicotomia mercado e Estado, e quando a gente estuda aqui a Public Choice, essa dicotomia não existe, não é uma coisa excludente, assim, uma teoria anarquista ou coisa do tipo. Na verdade, aqui, esses autores querem, olha, do mesmo modo que existe falhas de mercado, a gente tem que lidar com as falhas de governo até para descobrir os meios mais eficientes de resolver esses problemas. Então, o primeiro ponto, né, é os atores políticos de interesse público. Uma definição primeira: a teoria da escolha pública é a análise científica do comportamento do governo, e em particular do comportamento dos indivíduos com relação ao governo. O ponto é o seguinte: a crítica dessa escola começou por um ponto base. Olha, existe falhas de mercado e se justifica a atuação dos governos, né? Mas postular um comportamento ideal, postular que os governos devem fazer X, não resolve o problema. Esse é o ponto. Eles disseram, em última análise, esses autores querem usar uma mesma base de análise, tanto do comportamento dos indivíduos na economia, como do comportamento dos indivíduos quando fazem parte do governo. Ou seja, em última análise, eles estão preocupados para dizer, olha, as pessoas, os indivíduos são um mesmo. É a mesma pessoa que vai lá no mercado ou realiza uma ação no mercado, ou é a mesma pessoa que vai lá, ocupa um cargo público, é um burocrata, coisa do tipo.
O ponto aqui é que eles criticam uma distinção forte entre o modo que tu analisa a economia e os mercados e o modo que se analisa os governos. Por quê? Porque está baseado numa distinção que se chama interesse próprio e interesse comum. Então, os indivíduos em mercado teriam interesse próprio, auto-interesse, que a gente não pode pensar igual ao egoísmo, e quando estão ligados ao governo, têm um interesse comum. Então, os autores da Public Choice, isso é um problema, né? Fazer essa distinção. Olha, por que que aquele mesmo indivíduo no mercado é auto-interessado e quando está como agente público tem um interesse comum? Então, eles usam um método de análise, métodos empíricos, para provar, para tentar provar, ou tentar analisar que essa distinção é errônea. Na verdade, os indivíduos a gente tem que analisar essas relações de governo, né? Analisar o governo a partir de uma base comum só. Os indivíduos como, numa linguagem econômica, maximizadores de utilidade. Vou citar aqui a passagem. Se aceitarmos essa suposição de distinção entre interesse comum e auto-interesse, temos que concluir que as mesmas pessoas que entram no supermercado e compram os produtos que desejam, quando entram na cabine de votação, não votam nos políticos e na legislação que as beneficiem, mas nos políticos e na legislação que beneficiam a nação como um todo. Ou seja, aqui, como eu falei, a aplicação do arcabouço analítico da teoria econômica na ciência política, mesmo a motivação no mercado e na política. E uma crítica que não está no texto, que não é nesse texto que a gente está trabalhando, mas é de outro texto, Brennan e Buchanan, né? Que explica o princípio metodológico. Com base no princípio metodológico elementar, parece que o mesmo modelo de comportamento humano deve ser aplicado a diferentes instituições ou diferentes conjuntos de regras. O ônus inicial da prova certamente deve repousar com qualquer um que se propõe a introduzir diferentes posições comportamentais em diferentes contextos institucionais. Ou seja, a ideia aqui é de analisar os mercados e analisar os governos com a mesma base metodológica. Ou seja, de pensar que as pessoas maximizam, no caso da Public Choice, maximizam utilidade, seja no mercado, seja nos governos. E até para acabar com essa distinção de que as pessoas na sociedade civil são autointeressadas, que é diferente que egoísmo, autointeressadas, e quando entram no governo, né, ou quando estão como agentes públicos, elas têm uma preocupação com um interesse comum. O problema para esses autores, essa distinção. Depois, na segunda parte, a gente vai ver alguns elementos, digamos, alguns elementos de análise da Public Choice. Bem, seria isso. Muito obrigado. Bons estudos.